E aí, pessoal, beleza? Beleza. Bom, pessoal, Bruno Musa com a gente, idealizador do Minuto Musa Mises, aqui nas nossas redes, mas também do Minuto do Mises, Minuto do Musa, perdão, e professor do Mises Academy, e também o Sérgio Albrecht, que também é professor do Mises Academy, professor dos nossos cursos de pós-graduação, e é o mastermind aí por trás da Roundabout, várias iniciativas aqui parceiras do Instituto Mises. Hoje, para a gente falar sobre Cuba. O Bruno foi recentemente para Cuba, uma viagem super legal que ele tem compartilhado aí com a gente nas redes, e queria ouvir um pouquinho do Bruno, por isso a gente até chamou aqui o Bruno para esse papo, para a gente falar sobre por que Cuba ainda vive o seu socialismo por lá, essa experiência socialista segue em Cuba, e mesmo aqui no Instituto a gente fala muito sobre como o socialismo está fadado ao fracasso. Quase 64 anos de socialismo em Cuba, né? Então, como que Cuba consegue se manter por tanto tempo e de que forma, né? Então, vamos falar sobre isso. E também falar um pouquinho sobre o embargo. A gente sempre que fala-se sobre Cuba, traz essa informação do embargo, como a pobreza de Cuba é culpa dos Estados Unidos, que tem um embargo e não deixa Cuba negociar e comercializar com seus pares, etc. Mas tem um outro embargo que é pouco falado, a esquerda prefere ignorar, e é sobre isso que a gente vai falar aqui também. Bom, pessoal, deixar aí aberto para vocês, vou convidar primeiro o Musa para falar como é que foi essa experiência em Cuba. Boa noite, pessoal. Primeiro, obrigado aí. Acho que é um tema que está super fresco, né? Eu voltei de lá, acho que tem 15 dias mais ou menos. Eu até produzi um mini documentário, digamos assim, que até dando um spoiler, a gente está vendo se eu consigo lançar junto com o Brasil Paralelo. Ele já está praticamente todo editado e a gente está vendo se isso vira até um documentário que eu acho que o momento calhou, né? Foi sem querer, no sentido, a gente tinha comprado essa viagem já uns 6 meses atrás, ninguém imaginaria que realmente seria da forma que foi as eleições e acabou sendo a calhar, né? Foi até uma surpresa, foi a segunda vez que fui para lá, a primeira vez eu fui em 2007, então já tinha sido uma surpresa, obviamente, negativa sob o ponto de vista econômico, ponto de vista social, ponto de vista da perspectiva da cabeça das pessoas, mas agora sim foi extremamente morro abaixo. Então foi algo... Cara, vocês vão ver, assim que sair esse mini documentário, como quer que seja chamado, tem ali, eu peguei muitos depoimentos de pessoas que resolveram dar as caras, outros preferiram fazer as escondidas, mas a gente foi ali no âmago da sociedade, né, em falar com as pessoas, em ver como é a escassez verdadeira de qualquer coisa básica. Eu vi duas realidades, então eu fiquei 5 dias primeiro em Varadero, que é uma praia turística, a 2 horas de Havana, e eu fiquei em hotéis que estão lá, que são redes espanholas, primordialmente. Eu fiquei no Iberestar, que é uma rede 5 estrelas, mas dentro dessa rede 5 estrelas, a escassez de alimento, de bebida, ela é brutal já. E aí, quando eu fui para Havana, eu encontrei restaurantes ali que compravam tudo no mercado negro, a gente conseguiu ter menos escassez lá, ainda dentro do mundo da escassez, do que quando estava num hotel 5 estrelas. Então, tem histórias ali mirabolantes, tipo, eu cheguei e perguntei, vocês têm água de coco? Aí o cara falou, no hotel. Ele falou, sim, é só você pedir para o funcionário escalar a árvore e pegar. Eu falei, mas como assim, mano? O cara subir uma árvore e pegar uma água de coco a 40 graus? Ou seja, a escassez, ela é brutal. E às vezes eu me pegava no ponto de falar, pô, mas como assim? Como é que você não tem isso? Como se nós estivéssemos, de repente, num hotel, digamos, no Nordeste aqui, e falta água com gás. Aí você chega e fala, pô, mas como não tem? Né? Você vai falar, é uma má prestação de serviço do hotel. Lá você via que não, o problema ele é estrutural. Não tem logística para chegar a 2 horas de Havana. Se não chega em Havana, porque tem toda uma escassez por conta do sistema econômico e tal. Enfim, histórias que a gente pode ir aprofundando, mas o mais importante que eu vi foi uma mudança de mentalidade que está acontecendo e as pessoas já se deram conta disso. No sentido de falar, porra, meu avô gostava da Revolução, morreu tendo dúvidas, o meu pai não gosta e eu odeio. Então, assim, é um movimento que está acontecendo porque a fome passa a ser maior do que o amor a um sistema que não dá certo, né? Então a gente pode, enfim, entrando nisso, acho que vale
valeu uma leve entrada. Não é só a revolução, né? O triunfo da revolução, né, Bruno? O triunfo, porque tudo em Cuba se fala, a história cubana, tudo em Cuba começa depois do triunfo da revolução, né? Assim, é engraçado que você fala, desde quando que aquilo tá lá? Esse prédio é de antes do triunfo da revolução, esse prédio é de depois do triunfo da revolução. E realmente a gente começa a ver uma geração nova, talvez de cubanos aí, ainda coitados, né? A situação que eles vivem lá no dia a dia, mas dentro dessa situação difícil a gente começa a ver uma guinada empreendedora, né? Em vários aspectos. Acho que isso o Bruno está falando aí do mercado negro, o cara consegue comida, isso é ação empreendedora. Totalmente. Então, totalmente. O cara resolvendo os problemas e bola para frente, né? E um ponto legal que você falou assim, você marcou essa viagem 6 meses atrás, né? E acho que a gente almoçou uns 2 meses atrás, né, Bruno? Eu e você, 3 meses atrás, você falou, eu tô indo pra Cuba e tal. E daí depois que o Samuca teve a ideia de fazer essa live, falou, fala com o Bruno lá pra gente fazer essa live e tal. E, cara, eu dei uma olhada nos artigos sobre Cuba no próprio Instituto. E dei uma olhada de artigos sobre Cuba que você acha na mídia, né? E assim, basicamente o tema Cuba é um tema que foi pouco falado nos últimos 4 anos no Brasil. Estou falando no Brasil, não nos Estados Unidos, onde eu moro, que é o tempo inteiro, né? Mas, então, é algo que com certeza vai aflorar de novo, porque a gente vai começar a ter toda... como exemplo de algo... Então, acho que Cuba está em voga de novo, né? Ou vai ficar em voga, com certeza. Então, essa tua viagem, no final, você marcou ela com o time perfeito, né? Exato. Não, então, por isso, é o que eu falei no começo, foi sem querer, mas acabou sendo um time perfeito da coisa, né? E eu acho, cara, que tem coisas importantes, assim, eu, minha mulher e um outro casal de amigos, eu e ele, a gente é mais curioso no tema, estudioso do tema, e você vê que eu vejo sob uma perspectiva que elas, que são menos, digamos, curiosas no tema, veem de uma outra maneira, né? Então, por exemplo, uma frase que ficou muito marcada, a gente pode entrar nisso, é que a gente pegou um carro uma vez, aqueles carros antigos e não sei o que, para fazer um passeio ali em Havana, e o motorista falou uma coisa super importante para mim. Ele falou assim, olha a frase, parem para pensar, acho que na semana passada eu contei isso pro Sérgio, a gente foi almoçar junto, não sei se ele tá me ouvindo, você tá me ouvindo, Samuel? Você tá, né? Acho que ele voltou. Quando a gente estava almoçando, quando a gente foi almoçar, eu te contei essa frase, que são frases extremamente fortes, né? O motorista daquele carro antigo lá para conhecer, para a gente passear pela cidade, ele parou e falou assim, eu vejo muita gente, até porque agora eles começaram a ter acesso à rede social, e eles falaram assim, eu vejo muita gente nos países ocidentais, nos países capitalistas ocidentais, usando roupa enaltecendo Che Guevara, Fidel Castro, a Revolução Cubana. Aqui a gente tatua a bandeira americana. Então, olha só que forte, eu peguei gente com a tatuagem do Che aqui e a bandeira americana de camiseta, eu tenho essa foto. Ou seja, para quem passa despercebido, de repente, deixa passar isso aí. Mas olha que sinal forte de mudança de sociedade, olha que sinal, que tapa na cara dos, digamos, como a gente chama aqui, dos esquerdinhas caviar, que enaltecem um terrorista, enaltecem uma figura... Então, não digo nem controvérsia, figura realmente do mal, que foi esse pessoal dessa revolução fazendo isso com a sua população, enquanto lá eles falam o seguinte, a gente tatua a bandeira americana. Eduardo está falando aqui, não mete essa, eu não sei o que ele quer dizer com mete essa, mas eu tenho isso gravado. Depois vocês veem no documentário, não com as minhas palavras, com as palavras dele. E se duvida, pegue um avião e vá. Pegue um avião e vá. Tem uma foto emblemática, Bruno, do... Diego Maradona mostrando suas tatuagens de Che Guevara e Fidel Castro para o Fidel Castro. E a cara do Fidel nessa foto é como... Puta, que figura esse Maradona, né? Exato. E você falou sobre redes sociais. A gente teve recentemente... Samuca, eu vou desligar e ligar de novo, que não sei, caiu meu som, caiu tudo aqui. Estamos te ouvindo. A gente te ouve. Eu mando um request, espera aí, mas eu tô escutando muito baixo. Eu vou sair, desligar tudo e voltar. Vai continuando. Vai lá. Beleza. A gente teve um caso recente agora em Cuba, que foram as manifestações em função
da crise da Covid lá, e um reflexo desse acesso do povo cubano às redes sociais foi que a gente conseguiu acompanhar daqui pelo Twitter uma série de vídeos ao vivo do que estava se passando em Cuba. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente de como que é a sua impressão, ou como foi a sua impressão dos cubanos e o seu acesso à internet, né? Eu imagino que a internet seja limitada, então eles vão ter acesso a um determinado nível de informação, mas esse nível já é suficiente para ter uma noção da realidade fora da ilha? Cara, primeiro, só deixa eu fazer um adendo aqui, até por motivos óbvios de quem me acompanha, o Instagram me colocou em shadow ban, já tem mais ou menos aí um mês, inclusive eu estava lá em Cuba, e desde então eles não me acham, não conseguem me marcar, eu estou até procurando juridicamente um caminho para isso, então quem estiver ouvindo aqui, independente de concordar ou não comigo, se puder compartilhar isso aqui, ajuda bastante no trabalho de tentar trazer informação diária, tá? Vamos lá, um ponto importante que vocês falaram, que você perguntou, sim, eles estão com acesso à internet, eles estão com acesso ao Instagram, eles estão com acesso a Facebook, eles estão com acesso, alguns sites são restritos, por exemplo, o site da Jovem Pan eu não entrava lá, o site da UOL pegava, da Globo pegava, não sei se tem alguma coisa a ver com solicitação da Jovem Pan pedir, ou se tem alguma coisa a ver, não sei, não estou dizendo, não sei, mas não entrava. Agora, sites convencionais entravam aqui, e-mail eu baixava, mas para quem viveu, eu não sei de que ano que você é, Samuca, mas eu sou de 82, eu peguei todo o começo da internet, eu vim ter primeiro celular com 18 anos, né? Então, para quem viveu essa época e lembra da internet, a conexão discada, é o que tem lá. Então, por exemplo, eu faço vídeos diários, para quem não me acompanha, do cenário econômico, de notícias mundiais, de bolsas, de investimentos, que é a minha empresa, que é do que eu vivo primordialmente, né? E assim, meus vídeos têm 3, 4 minutos diariamente, mais ou menos. Aqui, obviamente, eu faço em casa ou no escritório, eu demoro poucos segundos, ele fez o upload lá. Eu demorava mais ou menos de 15 a 20 minutos para subir meus vídeos todos os dias, mas eles subiam. Sim. Então, é diferente, por exemplo, eu até comecei a ventilar a possibilidade de ver como é que eu visito a Coreia do Norte, tem até os brasileiros que foram. Sim, louco da minha parte, mas são curiosos aí. Mas lá você não tem essa chance. Em Cuba, não. Em Cuba eu entrei, ninguém revista celular, ninguém absolutamente nada. Tem gente que tem medo de dar as caras nas entrevistas que eu pedi, tem gente que falava pode dar, tem gente que fala melhor não. Teve muita gente me recomendando a não postar meus conteúdos de crítica enquanto eu estava lá. Teve muita gente de lá me recomendando a subir o vídeo para algum, ou para mandar para outro celular, ou fazer qualquer coisa, ter um backup dos meus vídeos, se porventura acontecesse alguma coisa, mas te falo que a minha experiência nesse sentido foi nota 10. O cubano é um povo nota 10, extremamente simpático, extremamente simpático, caloroso, super bem receptivo. E uma das coisas que eu tive de surpresa foi que, assim, o risco, a iluminação à noite, a iluminação pública lá é praticamente zero. Então você anda nas ruas, parece que eu não vivi, mas pelas fotos aquela década de 50, tem uma luz a cada 3 quarteirões, assim, e o que ilumina são as luzes das casas, né? Mas todo mundo na rua. E o perigo, zero. Você anda com o celular na mão, com dólar na mão, pouco importa, zero. E eu vim entender depois, por depoimento das pessoas, em que a pena é muito alta se alguém encosta a mão para roubar qualquer coisa. Então, nesse ponto, eu te falo que é infinitamente melhor do que aqui no Brasil, onde aqui, obviamente, o roubo não só é tranquilizado, como você pode ser presidente se você assaltar uma nação, né? Então, nesse ponto lá, a população se sente mais segura. A Revolução Cubana... Vou falar rapidinho aqui, Sérgio. A Revolução Cubana se dá no auge da Guerra Fria, então existe essa necessidade da União Soviética de deixar forte Cuba como uma manifestação anti-imperialismo estadunidense, essa expressão que a gente ouve direto, né? E aí, depois a gente vai ter o final da União Soviética, o influxo de dinheiro, a transferência de renda para Cuba cessa. A gente tem um pouquinho da Venezuela, na época que a Venezuela tinha dinheiro em função do petróleo, a Venezuela fazia transferência de renda, o Brasil fez transferência de renda também no período dos governos Lula e Dilma. Mas a verdade é que, desde lá da década de 90, eu diria que o grosso da economia cubana é fruto do turismo. E talvez essa
essa ciência por parte do governo cubano justifique essas penas duríssimas para quem trata mal o turista lá, né? A última coisa que Cuba quer é um problema com o turismo. Né? Sérgio, como é que é a economia cubana aí? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí para a gente. Só deixa eu fazer 2 comentários. Um do que você falou, mas assim, em parte, essa coisa que você não pode roubar internamente, assim, é uma característica roubar de outro cidadão, porque no final você está roubando do governo. Entendeu? Então, todos os países muito totalitários, as penas são sempre exageradas até. Se aqui no Brasil elas não existem, elas chegam a ser exageradas. É o que a gente vê na Coreia do Norte. Se o Bruno tiver a oportunidade de ir para a Coreia do Norte, acho que ele vai ver a mesma coisa. Era o que acontecia, por exemplo, em Moscou também. Era um lugar que, assim, pacífico nesse sentido de você não ser assaltado na rua, lá atrás, né? E um ponto que o Bruno falou do povo cubano, assim, muito bacana, tal. Eu sou casado cubano, eu concordo com o Bruno. E acho que um outro ponto que o Bruno está falando da internet, né? E pelo menos antes de eu cair, eu estava falando da ação empreendedora em Cuba, nos paladares e todas essas coisas, mas não sei se o Bruno chegou a experimentar isso lá, mas assim, existe uma rede de acesso à internet em Cuba que não é a rede oficial, que é uma rede onde assim, é uma ordem espontânea, bottom-up, total, que floresceu de baixo para cima, onde as pessoas colocam roteadores de Wi-Fi e eles vão jogando roteador de Wi-Fi de um para o outro. E os caras se conectam nessa rede, que é uma rede pirata, entre aspas, assim, pirata, sei lá, como seria clandestina, ela não é oficial. Não é uma rede gigantesca, mas em cidades como Havana, que a densidade populacional é muito grande, um do lado do outro e tal, ela funciona em alguma medida. E até um caminho de comunicação que tem. Né? Então a gente vê a ação empreendedora vindo de várias formas em Cuba. E até tem uma frase do Mises que é demais, ou seja, uma passagem do Mises que ele fala assim: mesmo dentro de um governo ultra totalitário, você nunca consegue encerrar ou acabar por completo com a ação empreendedora. Sempre vai ter alguém, de alguma maneira, atuando empresarialmente, né? De maneira empreendedora. Então, pela sobrevivência, né, Sérgio? É a luta pela sobrevivência, no dia a dia. A gente olha lá para a União Soviética antiga, né? A União Soviética, acho que um dos pontos que você perguntou aí no começo, Samuca, assim, como que eles sobrevivem, né? E a gente olhava lá para a União Soviética antiga em Cuba, assim, existia um mercado negro gigantesco, como o Bruno estava falando, que ele vivenciou lá nos paladares, nos restaurantes do dia a dia lá, e existia, no caso da União Soviética, existia um mercado negro gigantesco entre as empresas estatais. Ou seja, uma empresa estatal vendendo o excesso de parafuso que ela recebeu, que foi alocado pelo governo, para uma outra empresa que tinha um excesso de chapas de aço. Então eles faziam um escambo que era proibido por lei, mas senão os caras não conseguiam ter o comércio. Então é muito legal ver isso acontecendo em Cuba. E não sei se você sabe, assim, existia um partido libertário em Cuba. Tinha também o Instituto Mises cubano lá, né? Então, era a mesma galera. Tal. Agora esses caras desapareceram. Desapareceu total. Assim, eu não sei qual foi o fim que eles tiveram. Em algum momento, alguns deles foram presos, tudo. Mas, enfim, sempre tem essa vontade pela liberdade. Eu acho que o que isso diz é essa vontade por buscar liberdade, por atuar empresarialmente. E seja, o cara montou um partido libertário, montou um clube Mises cubano. Esse cara pode ser mais empresário do que isso. Né? Eu acho, cara, essas ações empreendedoras, elas são muito nítidas. Eu gosto de fazer eu faço trabalho voluntário já há muitos anos aqui em comunidade carente em São Paulo, principalmente falando aqui no Morumbi, Paraisópolis e tal, que faço já há 7 anos. E você vê a força empreendedora nesses lugares, ela é gigante. Porque quanto mais a pessoa precisa se virar, mais o ser humano é criativo, como Miguel Ancho Bastos fala, né? Lá na Espanha, ele fala, cara, a capacidade criativa do ser humano, do seu ponto de vista empresarial, ela é infinita. O que te mata é quando te vetam e te costuram isso, né? Mas lá você precisa. Então, é claro que os números, as fontes lá não são seguras, Samuca, do que você falou, ao que me falaram,
divergiu de quinto, sexto, sétimo, oitavo, mas que mais ou menos o mercado, o turista lá já está mais ou menos em quinto a oitavo posicionamento de que de que sustenta o país, a economia do país. Tá? A primeira delas, muitos me falaram, não são dados oficiais, que é o próprio, quase todos os cubanos têm alguém fora morando que manda dinheiro. Tá? Então, essa é a primeira fonte de renda, até porque o número de turistas vem caindo drasticamente, porque é o que eu te falei, o turista está passando mal. Por exemplo, a minha mulher olhou para mim, ela falou para mim, esses dias até fui fazer uma reunião com o Brasil Paralelo, que eu falei para ver se a gente lança isso junto, e o cara falou, pô, você iria de novo lá, a gente tá em negociação? Eu falei, claro, lógico. A minha mulher falou, eu não vou. Porque, cara, ela ficou 4, 5 dias comendo pão e queijo. Então ela fala, pô, eu venho tirar férias. Pensa assim, pensa em seu ponto de vista de alguém que não gosta de estudar economia, que tudo mais, que tá lá para tirar umas férias. Ah, trabalho, tô aqui para tirar umas férias. Você fala, cara, eu venho para cá, não como, entendeu? Então, é outro ponto de vista. Você vai para outro lugar do Caribe, você vai ver praias tão lindas quanto, que a paisagem lá é maravilhosa, mas não é um lugar em que o turista que não é curioso para estudar aquilo passa bem. Cara, tá com escassez de tudo. Não tinha salada, não tinha azeite, não tinha sal. Em hotel 5 estrelas. Entendeu? Então, eu gosto do tema porque, cara, eu sou um curioso do tema, eu sou um curioso do estudo, eu gosto de entender as pessoas. É outro tipo de viagem, né? Então, o número de turistas vem caindo muito. Uhum. Então, é o que os caras... A palavra que eu mais escutei é, isso aqui é um barril de pólvora. Ou isso aqui começa a abrir, ou essa ilha vai afundar. Mas há quanto tempo que é um barril de pólvora, né? Como eu falei, eu comecei aqui falando de 64 anos, desde a Revolução. 63 certinho, né? Porque é Réveillon de 58 para 59, então 63 anos certinho. Isso, então... 59, então... 58 para 59, né? Então são, vamos lá, 63 anos desde a Revolução, e a gente fica esperando aqui, como quem estuda escola austríaca, quem estuda economia austríaca, que vai fracassar, né? E há quanto tempo que a gente está nessa expectativa de que vai fracassar? E por que não acontece isso? Né? Isso é um ponto que, assim, a gente tem que sair um pouco só da aplicação do teorema da impossibilidade do cálculo econômico socialista, que alguns entendem como se fosse a impossibilidade do socialismo, a impossibilidade do cálculo econômico socialista, né? E a gente tem que começar a entender que, assim, Cuba vinha de uma situação, se não era a melhor situação do mundo, era uma situação econômica pujante para a economia local. Para a economia local, eu digo, para Centro-América, para a América Latina. Na América Latina inteira era o país de renda per capita na época da Revolução, comparado só com a Argentina e acho que o Uruguai. Então, assim, era um país infinitamente mais rico. O terceiro maior. Então, assim, era mais rico do que a Espanha. Tudo bem, a Espanha está saindo da Guerra Civil, ou está 20 anos pós a Guerra Civil, né, quase. Mas, assim, ainda se recuperando e passando também por um governo ditatorial, tudo isso que não deixava a economia fluir, também não dava liberdade econômica. Mas, assim, o espanhol cubano vivia uma situação melhor que o espanhol da Espanha. Entendeu? E, assim, por isso a gente não quer dizer que não existia pobreza, que o governo do Fulgêncio Batista era liberal, era tudo isso, mas, assim, existia capital em Cuba. Existia prédios, aqueles prédios que o Bruno viu lá, lindos, que tem em Cuba, que hoje em dia são decadentes o prédio, mas você vê a arquitetura, você vê a beleza. E Havana, perdão, o impressionante de Havana é que não é assim, não é um quarteirão que você vê prédios bonitos. Cara, é uma região grande em Havana que você vê prédios bonitos que estão sucateados, que estão destruídos, né? Então, a gente tem toda essa destruição de capital que existia lá. Então, tudo isso foi utilizado. Eles consumiram esse capital durante décadas e décadas. E o outro, daí os outros pontos que a gente tem que olhar bastante, assim, parece que a ajuda da União Soviética para Cuba até os anos 80 é algo como 10 planos Marshalls. Okay? Eu já vi essa conta feita em vários lugares diferentes, mas pensa assim, Cuba é um país que hoje tem o quê? 12 milhões de habitantes, não sei, alguma coisa assim. Na época da Revolução tinha 6, tá ok? Recebeu o equivalente a 10 planos Marshalls de doações do Estado, da União Soviética durante um período dilatado. Tudo bem, a gente está falando aí 20 e poucos anos. Mas, assim, é impressionante o número de doações.
Quando a economia cai, a União Soviética cai no começo dos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, eles têm que abrir o turismo, Samuca, que é essa parte que você está falando, eles não têm o que fazer. É um período de transição, eles chamam lá o período de transição, nem lembro qual é a palavra que eles utilizam para falar o período de transição, e em seguida eles começam a receber ajuda do Chaves, do Foro de São Paulo, cara. Assim, o Foro de São Paulo, eu vou falar que é lenda, que é não sei o quê, mas assim, começa a ver, o Chaves, a Venezuela, financia Cuba durante mais de uma década. E em seguida, a gente tem todos os escândalos que a gente conheceu do Brasil financiando Cuba. E a gente tem que pensar, para o Brasil financiar Cuba é fácil, entre aspas, né? O nosso tamanho deles, a nossa economia, a economia deles. Então, a gente tem lá o Porto de Cuba, que foi financiado pelo BNDES, nunca foi pago. A gente tem o programa dos médicos, acho que vale a pena a gente discutir a história da medicina cubana e esse programa dos médicos, o quão importante ele é, né? Então, a gente tem tudo isso daqui, e daí a gente tem mais 2 fatos ainda, que acho que a gente, ou 3 fatos que a gente não pode descartar. Sim, um deles, Samuca, cara, o FMI, o Banco Mundial, todos esses caras emprestaram dinheiro para Cuba, e somas grandes. Então, assim, o Ocidente emprestou muito dinheiro para Cuba, que logicamente, dinheiro que emprestou, foram doações, basicamente, porque foram default todos eles. Né? Então, a gente tem uma série de empréstimos do Ocidente mesmo fazendo para Cuba. Né? Então, uma entrada de capital em Cuba, recursos que estão lá. Sim, até isso daqui, eu não vou ficar falando dos dados aqui um em cima do outro, que vale a pena. Tem um artigo muito legal, e quem fez um estudo muito legal disso também, escreveu um livro, inclusive, é um economista espanhol, um economista periodista espanhol, jornalista, que chama Alberto Recarte. Então, acho que vale a pena o pessoal pesquisar, dar uma olhada. Ele tem esses dados. Também, assim, o quão fiéis são esses dados. Acho que dá só para a gente ter noção do tamanho de grandeza. Né? Então, tem todas essas doações internacionais, entre aspas, que a gente está falando lá de Cuba. Né? A gente tem esse ponto que o Bruno falou, que é a doação dos cubanos americanos, que enviam dinheiro para Cuba, e famílias brasileiras também de cubanos que enviam dinheiro para Cuba, que tem um tio, tem uma avó, tem, sei lá, alguém que ficou lá, e o cara depende desses dólares que entram lá. Então é capital entrando lá e persistindo a vida, né, das pessoas. E o último ponto, esse ponto que a gente já tocou anteriormente, é a ação empreendedora local. Então não é também que ninguém produz nada no sentido global, que é assim, não tem uma ação exportadora, mas as pessoas têm que subsistir lá de alguma maneira, né? Então, a gente olha para Cuba, a gente tem que entender esse trajeto de 63 anos até aqui, como que Cuba se perdura, não é um ponto, né? Porque economia socialista não existe, não é economia, porque é a destruição, você não tem capacidade de produzir nada, só tem capacidade de destruir. Então, assim, como que eles conseguem viver e como que eles conseguem sair de 6 milhões de pessoas para dobrar essa população nesse período? Então, é nisso, e uma pobreza, como o Bruno falou. Sei lá, tem um dado do Recarte que vale a pena as pessoas pensarem, assim, refletirem sobre isso, assim, dobra a população de Cuba, então são quase mais 6 milhões de pessoas, mesmo com todas as pessoas que saíram, morreram de fome, tudo que aconteceu lá, dobra a população, 6 milhões de pessoas foram construídas, é estimado que foram construídas por volta de 300 mil casas só, durante esses 60 anos, 63 anos. Então, por isso que você vai lá em Cuba, você pega um prédio que morava, sei lá, 3 famílias no prédio de 3 andares, assim, moram, sei lá, 20 famílias, sei lá quantas famílias moram nesse prédio. Então, sei lá, uma resposta bem rápida, eu acho que são todos esses fatores. Antes da gente entrar no outro tópico da nossa live, que é o embargo, eu queria até fazer uma pergunta para o Bruno, que é a minha impressão é de que viajar para Cuba é como voltar no tempo, né? Porque é exatamente o que o Sérgio está falando, né? Sobre os prédios que não são reformados, né? Os prédios subsistem, né? Eles estão lá, mas desde a década de 50, os carros a mesma coisa, né? Muitas pessoas gostam de falar de como os carros cubanos são bonitos, como as ruas de Havana são bonitas. É isso mesmo, né? Voltar no tempo, pisar em Havana. Desde o primeiro momento, desde quando você chega no aeroporto, eu sou saudosista, né, cara? Minha mãe sempre me zoa, minha mulher me zoa. Eu sou fã dos anos 80, por uma série de coisas, né? Estilo de vida, brincadeira na rua, enfim, é coisa minha, né? Eu sou extremamente saudosista, sou muito mais
adepto ao mundo antigo do que hoje. Então você tem uma áurea ali, só que quando você começa a entender o porquê e como as pessoas estão vivendo, esse saudosismo vira muito mais tristeza, cara. Uhum. O Sérgio falou sobre os prédios. Cara, tenho muito vídeo que eu fiz assim desse contraste, e todos os prédios da cidade são assim. Eu fiquei, por exemplo, no Airbnb, onde a casa por dentro era impecável, porque é uma cubana casada com um italiano que mora há muitos anos em Cuba. E o prédio, a casa da frente, o apartamento da frente é de uma suíça, cubana suíça também. Cara, ela trouxe tudo. Para quem não acompanha, eu morei alguns anos na Europa, tá? Eu fico muito entre aqui e lá, comprou tudo no IKEA. O IKEA é como se fosse, para quem não conhece, é uma loja que vende móveis ali na Europa. Levou tudo do IKEA para Cuba. Então, assim, desde a maçaneta, tudo. O apartamento por dentro é impecável. Se olha o prédio por fora, o primeiro impacto a gente falou, o prédio vai cair, a gente não consegue ficar aí dentro. A hora que você entra, saiu da escada, não tem elevador, saiu da escada ali, que você sobe aquela escada caracol, cara, o apartamento por dentro é impecável. Então, são dois mundos ali muito paralelos. E aí eu comecei a perguntar. A gente fez os cálculos pelo tanto que a gente pagou o Airbnb, e a mulher falou assim, cara, um apartamento desse devia ter uns 100 metros quadrados, 3 quartos, 3 banheiros, tava tudo novinho. Ela falou, se você compra no estado deplorável que estão os outros do prédio, os outros apartamentos do prédio, onde tem morador cubano mesmo, eles falaram, cara, você compra isso aqui entre 5 e 7 mil dólares. E eu fiz a conta, colocando ocupação de 15 dias por mês com o que a gente pagou no Airbnb lá, ela arrecadava entre 40 e 45 mil euros ano. Cara, assim, o retorno sobre o capital em cima disso é muito louco. Então, aí eu falei, mas quem tem condição aqui de comprar? Ela falou, já tem cubano fazendo isso, porque recebe dinheiro de fora, de cubano que mora nos Estados Unidos, que mora na Europa, que mora aqui, consegue pegar gente que quer fugir e vende para pegar qualquer troco para pagar, muitas vezes o coiote para ir embora, né, que eles chamam de coiote mesmo, para levar para ir embora para os Estados Unidos, para ir embora para não sei onde. Então tem gente vendendo coisa na bacia das almas. Agora, qual é o risco de você comprar alguma coisa que pode ser estatizada a qualquer momento, ou o prédio pode cair a qualquer momento, porque você não sabe quanto que vai ter realmente ali de, sei lá, quem vai cuidar daquele prédio. Sim. Você tem que juntar uma comunidade ali que tem dinheiro, entendeu? Então são coisas, cara, paradoxais, assim, muito loucas. Então sim, é voltar no tempo. Você vê muito carro, muito Lada, né? Que Lada, se não me engano, era fabricação russa, não é isso? Era. Então, você veio vê, até para o Brasil no começo dos anos 90, quando a gente abriu a janela de importação, não sei o que lembra, quando a gente era criança, vinha um jipinho e um outro que era deprimente ainda, os dois eram deprimentes, mas enfim. Exatamente. Então, cara, é uma volta ao passado, mas uma volta ao passado com tristeza, né? Melancólico. Eu estava até falando com um amigo outro dia, falando assim, cara, seria muito legal voltar para os anos 80 e 90, só que tinha que voltar tudo. Não é voltar o estilo de vida com as condições de hoje, não dá, né? É um saudosismo barato. Voltar àquela época era outra coisa. Então Cuba devia ser linda nos anos 50, 60, com aquelas construções, né? Aquela coisa, enfim, o que permite uma vida desenvolvida. Só que realmente aquelas construções 70 anos depois, sem o menor cuidado, vira pó. Né? Então as ruas deterioradas, iluminação pública deteriorada, postos de gasolina demorando 3 horas. Eu fiquei 3 horas na fila com o taxista para colocar a gasolina para nos levar até Varadeiro. Enfim, porque, cara, é muito triste. E aí tem um ponto importante, que eu sei que a gente vai entrar no ponto do embargo, mas para não demorar muito, que eu falei assim, cara, o que precisa para isso aqui ter uma convulsão? Né? E eles tiveram uma mini revolução aí, princípio de revolução, acho que em junho desse ano. Só que os líderes estão em cana e durou 6 horas, a polícia agiu e 6 horas eles estão presos e condenados, já os líderes como um todo. E muitos me falaram, e muitos falaram a mesma coisa, e um me falou uma frase muito forte. A escassez está cada dia maior. A fome ainda não foi maior do que o medo de repressão estatal, mas ela está muito perto. Uhum. Quando você vê que a tua fome ou o teu filho passando fome, porque esse papo de saúde em Cuba, educação em Cuba, cara, balela. E quem falar que é mentira, pega um avião e vai lá, porque é fácil para Cuba. Vai visitar o hospital, eu tenho um vídeo disso, vai visitar a escola, vai entender antes de começar com esses papos de que é bom. Enfim,
E aí, esse é o ponto. A fome está muito perto de ser maior do que o medo. A gente ouve essa expressão de que em Cuba existe um acesso universal à saúde, né? Só que não tem serviço, não tem serviço de saúde, né? Então, não tem nada. Eu esqueci o cortador de unha, eu vim cortar a minha unha 10 dias depois chegando no Brasil. Te juro pela vida da minha filha. Não tem cortador de unha. Você vai me falar que tem insumos básicos para ter um hospital bom, assim, né? Para, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo tem acesso à saúde, mas a saúde não tem acesso a... Não tem nada. Não falta medicamento, faltam leitos, etc. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do embargo, né? Depois da Revolução, 58 para 59, o novo governo cubano expulsa as empresas americanas, né, da ilha, e os Estados Unidos responde, também naquele contexto de Guerra Fria que eu citei aqui, os Estados Unidos responde colocando um embargo a Cuba, proibindo as empresas americanas de negociarem com o governo cubano. E mais tarde, esse embargo tomou uma série de novos capítulos ao longo da história, enfim. Eu queria falar um pouquinho do embargo, primeiro falar dos Estados Unidos para Cuba, para depois a gente falar do outro lado, aquele que o pessoal de esquerda não gosta. Perfeito, Samuca. Acho que assim, um primeiro ponto super importante da gente falar eu vejo tanto na mídia, em Cuba, não sei se o Bruno chegou a ver isso, mas é o que acontece bastante em Cuba, que é usar como sinônimo embargo e bloqueio. Né? O bloqueio é uma situação como que a Inglaterra fez contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, onde não deixava a Alemanha transacionar com nenhum outro país, porque tinha um bloqueio de barcos e eles derrubavam os barcos que estavam chegando lá. Então, assim, de maneira belicosa, ela proibia outros países, outras pessoas, não só os ingleses, mas todo mundo, de comercializar com a Alemanha. E, logicamente, foi um desastre também isso na Alemanha, a gente pode falar. Enfim, lamentável o que aconteceu lá com crianças e criancinhas da Alemanha, uma parte também da guerra que não é discutida, tá? Mas isso é algo que você vê, assim, jornalistas, professores de economia, tudo, utilizando os dois como sinônimo ao tratar da economia ou do caso cubano. Então, o primeiro ponto, assim, não é, o Bruno está falando aí, existem diversas empresas espanholas, tipo, a Nestlé tem fábrica lá, produzindo algumas coisinhas pequenininhas, assim, tem muitas empresas canadenses lá, então, assim, Cuba tem a capacidade, o cidadão cubano, primeiro ponto, o cidadão cubano é livre para transacionar com quem ele quiser. O embargo, ele diz direito, assim, o embargo, se for parar para pensar, que ele é? O governo americano proíbe o cidadão americano de transacionar com o governo cubano, empresas cubanas, como é que fala? Cidadãos cubanos. Então, ele proíbe isso, assim. Então, o primeiro ponto é assim, o embargo americano para Cuba é um atentado contra a liberdade empresarial do americano. Ele está cerceando a liberdade do americano. Esse é o primeiro ponto que é importante ser feito. Assim, tem multas que chegam a $1 milhão, uma multa para um indivíduo que transacionar com Cuba. Tá, okay? Durante muitos períodos, eles só poderiam ir para Cuba, precisava de um visto mega especial do governo americano, uma licença. Agora deu uma flexibilizada, existem voos diários para Cuba já. Então, assim, esse é o primeiro ponto, entender que se trata de um bloqueio do governo americano contra o povo americano, que possibilita o povo americano de transacionar com o povo cubano. O povo cubano é livre nesse sentido, perante a liberdade americana, para transacionar com quem ele quiser. E daí está o ponto que você está falando, Samuca, que acho que vale a pena a gente entrar no segundo momento, que ele é livre pelo governo americano, né? Mas ele não é livre, o governo cubano não permite que ele transacione com outras pessoas. Então daí você começa a entrar toda essa outra parte, né? O segundo ponto é, cara, os Estados Unidos é um dos maiores parceiros comerciais de Cuba, né? Então, assim, já desde o começo dos anos 90, por exemplo, a gente fala da medicina e fala que daí os problemas que eles têm na medicina, de falta de remédio, é tudo devido a não poder transacionar com empresas americanas. Assim, existem várias liberdades para transacionar em questão de remédio e alimentos julgados essenciais. Então, assim, os Estados Unidos transaciona, assim, empresas americanas precisam de licenças especiais para poder transacionar, mas tem empresas que tomam vantagem e abrem essas licenças.
né? Então, dito isso, assim, é um absurdo você precisar de uma licença do governo para transacionar com uma pessoa de outro país, né? Mas é algo que acontece para eles transacionarem com o Brasil. Estou falando assim, numa situação, talvez tenha algum mais papelada, mais burocracia lá, todos esses pontos. Então, assim, é uma situação ruim, mas não é a situação que causa, é uma situação ruim para o americano, eu digo mais que tudo. Não é a situação que causa o problema da pobreza do cidadão cubano. Porque ele pode comprar produtos americanos via México. Ele pode comprar produtos americanos via Canadá, via, sei lá, Costa Rica, que está ali perto, né? Então, acho que são dois pontos fundamentais das pessoas entenderem assim, o que é o embargo, né? Você me perguntar, eu acho que o embargo assim, é um desastre de relações públicas para os Estados Unidos. Ele é um desastre de relações públicas, porque ele serve, sim, muita parte do povo cubano, do governo cubano e da esquerda mundial acredita que, ou usa isso como bandeira de é isso que me causa a pobreza em Cuba. Então, assim, e o governo continua existindo. Eu acho que o embargo é do começo dos anos 60. Então, se a Revolução tem 63 anos, o embargo tem quase 60 anos, sei lá. Quanto tempo, com flexibilizações, desde o começo dos anos 90, essas flexibilizações que eu estou te falando. Os Estados Unidos sempre como um dos maiores comercializantes, né, ali na balança comercial com Cuba. Então, existe uma falta de entendimento, né? Então, o embargo mesmo, que é um embargo que impossibilita o cidadão cubano, é um embargo do cidadão cubano não poder produzir, não poder ter a propriedade privada de verdade, não poder sair do seu país sem autorização do governo cubano, não poder transacionar com pessoas de outros países, com empresas de outros países, não poder abrir empresas. Você vai falar assim, hoje em dia ele pode abrir um paladar lá. O paladar, que é um restaurante, só pode ter pessoas da própria família trabalhando no paladar. Então, assim, ou seja, eu falando que o embargo é do Kennedy de 62. Então, assim, o desastre humanitário que causa toda essa pobreza que o Bruno está falando que ele viu lá, aqueles prédios decadentes, que são lindos, mas são decadentes. Sei lá, é até bonito você ver que não tem placa do McDonald's, né? Nesse sentido, esteticamente, é até interessante, né? Mas cara, é uma destruição gigantesca que acontece pelo embargo do governo cubano contra a população cubana, Samuca. Sim. Acho que desde a morte do Fidel e o Raul Castro assumindo, ele já liberou propriedade para uma série de pessoas, de cubanos, enfim. O que falta mesmo em Cuba é capital, né? O que faz uma sociedade progredir economicamente é produtividade, e até uma brincadeira aqui, infelizmente, pelo governo cubano, o governo socialista, produtividade é coisa de empreendedor capitalista. O capital é o que traz produtividade para o trabalho, né? Mas aqui a gente está falando muito falando aqui sobre os Estados Unidos, né? Eu queria ouvir um pouquinho do Bruno, como que é a troca em Cuba, né? Se você usou pesos, se você usou dólares, euros, reais, enfim, e como que é a relação também do povo cubano, se você usou dólares, né? Como que é a relação do povo cubano com dólares, né? Porque o dólar é uma manifestação desse tal imperialismo estadunidense, né? Como que é essa relação do povo cubano com Cuba? Então, vou fazer um adendo do que o Sérgio estava falando do embargo, cara. É engraçado porque eu tenho isso, de novo, gravado, tudo. Não são minhas palavras, são palavras que vocês vão ver depois quando eu soltar esse mini documentário aí. Eu perguntava assim, e aí, vocês acham que realmente a situação que vocês estão é por conta do embargo? O cara olhava para mim assim e falava assim... Sabe quando você fala assim? Sabe quando ele fala, porra! Sabe? Mas assim, vários, entendeu? Aí o cara, um deles até que eu gravei, ele falou assim, meu avô acreditava nisso lá atrás. Aí eu falei, mas e aí, vocês não batem? É uma sensação de resignação, é uma palavra boa que eu achei, entendeu? São resignados por hora. Tipo assim, vou fazer o quê? E outro até falou assim, deixa falar o que quiserem, a verdade mostra pra gente que isso não tem nada a ver, né? Então, volta naquela frase que eu falei no começo, que é super forte, que o cara me falou. A gente vê em rede social pessoas com dinheiro enaltecendo Fidel Castro e a gente aqui tatua a bandeira americana.
Cara, eu achei isso muito forte. Foi uma das frases mais fortes que eu vi na viagem, né? E aí, bom, mas falando basicamente de economia, que é onde é a minha área mesmo, né? A economia basicamente lá ela é dolarizada. Existe a CUP, que é a moeda nacional, né? Eles chamam de MN, moneda nacional. E eles, basicamente, uma moeda nacional vale mais ou menos, $1 vale 120 pesos cubanos, que é CUP, né? Só que isso no mercado oficial. No mercado paralelo, você vai comprar ali 180, aquela coisa toda, né? O spread ainda é até menor do que o dólar Coldplay na Argentina, tá? Mas de qualquer maneira... Ou aqui nos anos 80 também, né? Ó, aqui nos anos 80, exatamente. Então, só que o peso ninguém quer. É aquela moeda, como ele está falando, nos anos 80, foi cruzado novo, cruzeiro, que você pegava essa moeda e soltava para se livrar o mais rápido possível em troca de algum outro bem, né? Então, existe essa moeda, mas essa moeda ninguém quer. E ela serve, e existe uma outra moeda, que é a moeda para você negociar num mercado estatal. Existem dois mercados, tá? O mercado estatal, que só aceita CUP, e o outro mercado estatal, que por incrível que pareça, você só pode comprar com um cartão que o governo te libera, então você não pega dinheiro em espécie, é um cartão que ele te dá, só que esse mercado só tem produtos que o próprio governo compra no mercado negro, porque o mercado estatal não consegue suprir a demanda. Então é muito louco, cara. O próprio governo estimulando o mercado negro, porque ele mesmo não tem acesso a nada. É uma doideira. E a palavra que todo mundo falava você não vai entender isso aqui. Nem nós entendemos que estamos aqui a vida inteira. Então você tem essas duas moedas. Você tem um que eles chamam de libreta, que é como se fosse uma cesta básica aqui, que faz filas e filas e filas. Você tem lá o que você pode pegar por mês. Então, uma salsicha, um ovo, um não sei o quê. É a ração. Né? E eles vão ticando conforme chega. Então, eu participei de filas lá que chegou 3 salsichas para o mês inteiro para a família. E filas para pegar 3 salsichas. E eu perguntando, o que vocês fizeram? Filmando e tal. E existe o dólar. Então, qualquer emprego que você tenha, que tenha acesso a dólar, você tem vantagens, né? E eles explicando como é que o mercado negro nasce. Então, por exemplo, se você, Samuca, trabalha numa farmácia e eu sou teu vizinho, você me conta que vai chegar mercadoria ou medicamento lá, eu vou lá com dólar e compro tudo de você e você me vende por baixo do pano. Então eu passo a ter acesso a muito mais, digamos, comprimidos, o pouco que chega, né? E aí eu revendo no mercado a um preço 4, 5, muitas vezes eu vi um frango, por exemplo, a 10 vezes o preço que era vendido no mercado estatal, só que no mercado estatal não aparecia há 2 meses. Entendeu? Então, basicamente nós estamos falando de uma economia dolarizada, sendo que existem essas outras moedas quando você tem a possibilidade de negociar nelas, porque o mercado estatal é totalmente escasso. E engraçado que eu peguei um vídeo que um cara falou assim para mim, tem um vídeo acho que de 5 minutos, ele falou assim, pode vir para cá, eu dou as caras e explico tudo como funciona, pode filmar. E começou a falar, olha o que eu tenho de creme dental, isso aqui é para uma família para 2 meses, olha isso aqui que eu tenho. Então, cara, ele falou, olha o que eu tenho de arroz para uma família. Cara, foi muito legal, cara, foi muito, muito legal, assim, sob o ponto de vista do aprendizado. Né? Sim. É uma tristeza o que a gente está vendo, exato, mas a gente está vendo com os nossos olhos o que a gente estuda, né, Bruno? Exato. E se você quiser, eu conto até um caso aqui interessante, cara, que a gente, como eu te falei, eu fui poucos dias depois das eleições e a gente entrou num restaurante em Havana e estavam lá 4 bonitinhos, 3 meninas e um menino com camisa do Brasil, com o número 13 vermelho e os brochezinhos do PT, Haddad, Lula, aquela coisa toda, né? E a gente sabe, e por mais impressionante que possa parecer, nenhum restaurante, nem no hotel, nem restaurante na rua permite que os garçons peguem o que sobra de comida. Eles têm que jogar no lixo. Então a gente comprava 2 pratos e dava um, ou no hotel eu dava escondido para a mulher, ela falava, deixa aqui escondido, assim eu pego, para ela levar embora. Que revolução socialista que pensa nos pobres, que os pobres têm que pegar comida escondida, porque senão o sistema manda jogar no lixo, né? É revoltante. E aí, bom, eu estava lá sentado, pedi até para sentar um pouco mais longe ali, quando os petistas foram embora, eu cheguei para a mulher, para a garçonete, super simpática, que a gente deu comida, deu prato, deu gorjeta. Cara, eu falei, quanto eles te deixaram de gorjeta? Nada.
aplaudir assim. Parabéns, hein? Vocês que enaltecem aí o sistema lindo que vocês pregam, né? Lindo que vocês pensam nos pobres, vocês que pensam nos pobres, né? Então, assim, cara, cara, é revoltante, é triste, é um absurdo, cara. Eu tenho uma conversa muito legal com um mendigo, ele é mendigo há 15 anos, tá? Ele é pós-graduado em engenharia elétrica. Cara, ele me deu uma aula de Stalin, de Lenin, de Revolução Russa, de Brasil, de Lula, ele falando. E ele, obviamente, contra o comunismo. Ele falou que brigava com o pai dele lá de trás, que o pai dele nos anos 60 era amante da Revolução e ele nunca gostou. E ele resolveu ser mendigo, porque mesmo com uma pós-graduação, ele teve desgostos da vida, em que você, enfim, desgostos pessoais. Só que ele falou, hoje eu como mendigo tenho acesso a dólar, que muitas vezes um médico não tem. Então eu consigo ganhar mais. E estou aqui tomando. Ele falou, sou alcoólatra, estou aqui tomando. Então veja que é muito triste, cara. É muito triste, meu. É isso aí. Bom, pessoal, acho que a gente tem um tempo aqui. Eu não sei se o Instagram derruba a gente depois de 1 hora e meia. Se fica 1 hora, se fica 1 hora e meia. A gente fez uma live recente que caiu com 1 hora, né, Sérgio? Então eu queria caminhar aqui para os finais, né? Os finalmente. Tem uma pergunta aqui, Nelson Corretor Imobiliário, Mises era irmão de Marx? Não sei se ele está sendo irônico. Acho que é alguma piada aí. Acho que é alguma piada isso aí. Essa eu não conheço. Mas... eu não entendi nem a piada, nada. O Mises tinha um irmão, né? Mas o Richard. Nada a ver com o Richard, né? Mas não tem nada a ver com o Marx. Porque Mises é o Marx é alemão. Nem no tempo, nem nas ideias, nem no geografia, geolocalização, nem nada, né? Quando o Marx morre em que ano? Morre em 1880 e o quê? O Mises nasce em 89, então o Mises nasceu em 81. Então aí, ó, o Mises tinha 9 aninhos aí. Morreu em 83. Marx morreu em 83. 83, então o Mises tinha 2 anos de idade ali, né? Então, anyways. Tá. Mas fala, Samuca, o que você queria perguntar aí, os últimos pontos aí. Eu queria caminhar aqui para os finalmente, né? O Bruno falou muito das impressões. Sérgio, você que também tem família, né, de origem cubana, como que é a impressão das pessoas que não vivem em Cuba, né, mas que têm essa relação de alguma forma com Cuba? Se essas pessoas também sentem um pouquinho de melancolia, de tristeza quando fala de sua pátria. Cara, engraçado falar, né? Eu tô em Boston, então assim, o centro da esquerda caviar americana, todo socialista de Tesla tá em Boston ou tá na Califórnia, né? E é engraçado que Boston tem uma comunidade cubana até que razoável, né? Até tamanho, Boston é uma cidade relativamente pequena, padrão de São Paulo ali, tal, e tem uma comunidade gigantesca em Miami, né? Em South Florida tem uma comunidade, porque os caras estão a 90 milhas, né? 140 quilômetros ali do local. Então, eu posso falar assim, por cubanos que eu conheço, assim, principalmente da geração do meu sogro, que eram pessoas que eram criança quando saíram de lá, né? O sentimento que eu vejo em muitos deles é assim, a minha vida me foi roubada. Eu não tive a vida que eu poderia ter tido, e mesmo assim, eu sou um cara de muita sorte, porque eu consegui vir para os Estados Unidos e não fiquei preso debaixo de tudo isso, né? Mas é engraçado ver que, assim, ao mesmo tempo que você vê cubanos com esse sentimento, a gente tem uma parte da comunidade cubana que, assim, que é democrata doente. Democrata, eu quero dizer assim, progressista doente, que apoia todas as agendas esquerdistas e acham, e falam mal de Cuba, mas acham que implementar essa agenda nos Estados Unidos, ela vai ser diferente. Então, assim, cara, é um centro de contradição gigantesca, assim, que dá assim, um choque de realidade. Então, mas respondendo ao teu primeiro ponto, eu vejo assim, muitos cubanos que realmente eles olham para lá e falam assim, cara, olha que lugar animal que era Cuba, com todos os seus problemas, como todo qualquer lugar, né? Quando a gente fala que era um bom país, não quer dizer que é um país que é livre de problemas, né? Com todos os seus problemas, que eu tinha uma vida estabelecida, uma família estabelecida, e a gente teve que vir para cá, recomeçar tudo do zero, e eu sou um cara de muita, muita sorte, porque muitas outras pessoas não tiveram essa oportunidade, Samuca. Então, acho que esse é o sentimento, e é engraçado ver esses outros cubanos
também dessa geração já, pessoa de 70 anos, 60 anos. É uma coisa que eu ouvi de um querido amigo daqui, que é também casado com uma cubana. Ele visitou Cuba muitos anos atrás e foi a um hotel em Cuba. Um hotel de frente para o mar, uma sacada, um café da manhã maravilhoso. A experiência dele. Ele depois voltou a Cuba, casado, e quis levar a sua esposa cubana e a sua família também. E, chegando no hotel, a família toda foi proibida de entrar no hotel e de ficar no hotel. O hotel é só para turistas, só para gringos, só para estrangeiros. Então, existem dois lados também em Cuba, com certeza que quando viu isso, né? Cuba do turista e Cuba do povo cubano. Né? Então, não tem... Diga, vai. Não, então, isso existia da primeira vez que eu fui lá, cara. Agora você tem esse outro lado no sentido de, vamos fazer um passeio aqui nas praias, vamos para Cayo Blanco, que é uma ilha linda pra caramba. Sim. Mas tem escassez de tudo. Tem escassez de tudo pro turista, não chega mais, cara. Não chega mais, não tinha... Mas, Bruno, agora o BNDES vai voltar a financiar, você pode falar de novo. Agora tá beleza. Então, cada vez mais, essa Cuba de turista... Essa Cuba de turista cada vez mais está sumindo, cara. Porque cada vez mais você está com mais escassez do básico do básico. Sim. É pobreza para o turista e miséria para o povo cubano, né? É isso, né? Você sente até mal, porque muita gente... Perfeito, muita gente falava assim para mim, pô, o pouco que chega de carne na cidade, eles mandam pro turista. Assim, na boa, vai para casa do... Eu tô comendo a carne que o outro não quer, obrigado, eu não quero dar pro cara, meu. Eu fico aqui 10 dias sem comer carne numa boa. Eu chegando no Brasil, eu como de novo. Dá pros caras, meu. Você tá de brincadeira. Então, assim, é um tapa na cara, assim, cada dia, entendeu? É uma experiência, assim, triste, engrandecedora. Eu não consigo colocar mais em palavras. Então, desculpa te interromper, Samuca, mas é que cada vez mais essa Cuba do turista tá sumindo, cara. Bom, são cenas para os próximos capítulos. A gente vai ter realmente um BNDES forte de novo para levar progresso para o povo cubano, ou não, né? Ou não, com certeza, levar o progresso para o governo cubano, né? Ou para o governo cubano. Pessoal... Posso falar uma coisa antes de encerrar, Samuca? Vamos lá. Não, acho que o tema de Cuba é um tema muito rico. Acho que nesse bate-papo aqui nós três a gente tocou a superfície do papo. 3%. A superfície, porque, assim, a gente pode ficar um dia inteiro conversando do desastre que é a saúde cubana e trazer dados, trazer um monte de coisa aqui pra gente. A gente pode conversar do desastre que é a educação cubana também. Então, acho que vale outros milhões de papos. Eu acho que um ponto muito legal, que é muito negligenciado e que as pessoas, assim... Hoje em dia, existem muitos recursos para se entender qual é a situação de Cuba, né? Então, quando a gente vê uma pessoa ignorante, como o Mike Tyson, Maradona, que tatua a tatuagem do Che aqui no ombro, tudo bem, tudo bem no sentido assim, são pessoas muito ignorantes pegar e fazer isso, né? Mas quando a gente vê já intelectuais enaltecendo Cuba, eu acho que a gente tem que olhar para esses caras e falar assim, não. E existe alguma coisa nefasta dentro desses caras, né? E nós, eu digo, liberais, ou pessoas que têm um interesse no tema, nós temos a obrigação de ir atrás de informações. Informações existem sobre Cuba hoje em dia. Não é como se a gente falasse ali no final dos anos 60 que não existiam informações de Cuba, só um coitado, ou seja, uma pessoa ia para Cuba de vez em quando ou não. Sim, informações existem a dar a rodo. Então, assim, quem quiser, inclusive, assim, informações, inclusive, de filmes, documentários, livros, né? Tem os livros do Humberto Fontova, tem os livros do filho do Vargas Llosa, junto com o Carlos Alberto Montaner também, com o Álvaro Vargas Llosa. Então, assim, existe uma infinidade de livros, histórias, né? A vida do Arturo Sandoval, ou seja, assim, tem muita informação. Então, ser ignorante do assunto, se você é Maradona, se você é Gisele Bündchen, utilizando o biquíni do Che, assim, beleza, você é ignorante. Agora, se você é um intelectual, se você é um jornalista, se você é um escritor, se você é um economista e vem falar algo de Cuba, assim,
não dá pra gente acreditar, né, Bruno, que é só ignorância desse cara. Perfeito, não é? Não dá mais pra acreditar, Samuca. Bom, ansioso aí Não dá. Ansioso para esse mini documentário aí do Bruno Musa. É esse tipo de iniciativa mesmo que ir a Cuba, registrar tudo que se passou lá, toda a sua experiência, trazer para a gente aqui mais informação, que as pessoas que aqui no Brasil têm acesso a essas informações e escolhem continuar defendendo Cuba, continuar defendendo, não Cuba, né, não o povo cubano, que é super elogiado aqui pelo Bruno, mas o governo e o socialismo cubano, aí já deixa de ser ignorância, acho que mais do que isso é mau caratismo, qualquer outra coisa que a gente queira chamar aí. Pessoal, muito obrigado aí pelo papo, muito obrigado. A gente tem que fazer mais, vamos falar sobre saúde de Cuba, vamos falar sobre várias coisas, né? A gente cobriu só uma parcela bem pequena. Tem muito spin-off desse papo, né? Isso, uma parcela muito pequena. Mas agradeço a vocês aí pelo tempo, valeu o pessoal que acompanhou a gente também e até mais. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu, Samuca. Valeu, Bruno. Valeu, Sérgio. Valeu, Samuca.